Glória a Deus. Caso seja que os irmãos estão em pé, quero convidar a abrir as vossas Bíblias. Livro Salmos 150. Glória a Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui louvando a Ele, adorando a Ele. Glória. E não tinha outra forma de sermos gratos a Ele. É por esse dia que Ele nos concedeu. E aproveitando o ensejo, agradeço os irmãos que nos convidaram, Edilson, equipe de louvor. E um culto de louvor, de adoração ao Senhor. Aleluia. O Senhor colocou no meu coração essa palavra, Salmos de número 150. O salmista exorta toda criatura a louvar a Deus. Todos acharam? Amém. Os irmãos acompanham com os olhos enquanto eu leio, tá bom? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufe e flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Um culto especial, somente de louvor. Glória. Mas vamos entender um pouco o que é louvar. Eu me preocupei muito dentro desses dias. Esses 2 dias eu nem dormi direito, preocupado, orando, pedindo a Deus uma palavra. E Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu estava estudando e eu fui atrás e procurando, estudando sobre louvor, sobre adoração, como já foi dito aqui no começo. E eu comecei a ver qual é o significado do louvor. Qual é o significado do louvor? E eu estava meditando e vendo que o significado, ele vem de uma palavra grega, que no Novo Testamento, na maioria das vezes, traduzida como adoração. Essa palavra proskênio, que é prostrar-se diante ou curvar-se diante. E eu estava vendo adoração, louvor, adoração. Quando falamos vamos louvar, vamos adorar, vamos exaltar o nome de Deus, nós prostramos-se diante, curvamos-se diante do Deus Todo-Poderoso. Lemos aqui o salmista expressando, exortando, advertindo o povo a louvar ao Senhor. Louve ao Senhor com flautas, louve ao Senhor com tímpanos, louvai ao Senhor de todas as maneiras. Louvai ao Senhor, Ele está dizendo, olha, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Deus nos deu esse dia livramentos, nos deu fôlego de vida, para que nós estivéssemos aqui para louvar, exaltar e adorar o nome dEle. Quem sabe pessoas planejaram estar aqui nesse momento, nesse evento, no culto como esse, mas foi impedido pela enfermidade, foi impedido por outras coisas, mas Deus te trouxe aqui para você curvar-se, prostrar-se diante dEle e adorar a Ele, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então nessa noite você já louvou, você já adorou, mas nessa noite eu te convido a louvar, adorar de outra maneira, louvar a Deus com aleluia, com glórias, a Ele que merece todo louvor, toda adoração, a Ele o nome de Jesus, a qual merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Será que eu posso ouvir um glória, aleluia? Aleluia. Então, nós vemos que a adoração é atitude de espírito, não somente prostrar-se diante do Deus Todo-Poderoso, se encurvar-se fisicamente, mas não espiritualmente falando. E vemos que a adoração é uma atitude de espírito. Aquele que toma atitude e faz, aquele que toma atitude e adora e prostra-se, aquele que toma atitude e curva-se diante de Deus, dizendo: Senhor, somente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É interessante que nós vemos na Bíblia reis a qual reinaram, e quando os servos e quando os eunucos todos se chegavam diante do rei, ou que estava servindo, ou que estava
estava ali reinando sobre qualquer outro lugar, ele se prostrava com respeito, com adoração. E muitas das vezes entramos na presença do Senhor para louvar, para adorar, para exaltar o nome dele de qualquer maneira, sem se curvar, sem se prostrar de qualquer jeito. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite dizendo que ele quer um louvor perfeito, uma adoração perfeita. E para isso acontecer, você precisa se curvar, você precisa se prostrar diante dele, reconhecendo que não tem outra autoridade maior, que não tem nada maior, que não tem nada além dele, a não ser ele mesmo. Então nessa noite há um louvor, há uma adoração sincera, precisa se prostrar e se curvar diante do Senhor. É interessante que se prostramos, se curvamos diante de tantas coisas a qual acontecem na nossa vida, e não queremos se curvar e se prostrar diante de Deus, a Todo-Poderoso. O Edilson disse aqui, testemunhou, muitas das vezes se curvamos, se prostramos diante da dificuldade, da enfermidade, mas esquecemos que temos um Deus, além disso, que é poderoso, maravilhoso, majestoso, glorioso, a qual podemos se curvar, se prostrar diante dele, mostrando a nossa reverência, o nosso louvor, dizendo: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode, e pode todas as coisas. Senhor, me fortalece nesse dia e nessa hora. Se prostramos diante de todas as situações, mas não se prostramos diante do Senhor, não reconhecemos a nossa natureza humana, às vezes é dura em se prostrar diante do Senhor, mas Deus nos trouxe aqui para te dizer: olha, para Ele receber um louvor, uma adoração sincera, para Ele receber o seu pedido, para Ele atender o seu pedido, precisamos se curvar e se prostrar diante dEle, precisamos mostrar a referência. Mas dentro disso vemos que na natureza do louvor é de dentro para fora, é expressão do louvor de dentro para fora, não de fora para dentro, é mostrando o que há de dentro dos nossos ser, do nosso coração. Expressamos o nosso louvor, a nossa adoração. E louvor não é somente o que cantamos, mas muitas das vezes o que vivemos. Louvor não é muitas das vezes o que falamos, mas é muitas das vezes estamos profetizando. Muitos não percebem e muitos não têm percebido o que tem cantado, muitos não têm notado o que tem falado. Muitas das vezes louvamos profetizando para as nossas próprias vidas, muitas das vezes louvamos, profetizamos para a vida do irmão que está ao nosso lado, muitas das vezes louvando, adorando ao nome do Senhor, muitas das vezes louvando, evangelizando o irmão que está ao nosso lado, quem sabe na condução do trabalho, e não estamos percebendo, não estamos notando isso. Mas a natureza do louvor, ela vem de dentro da alma, do coração, e salta para fora. Então você precisa louvar e adorar a Deus com sinceridade, em espírito e em verdade. Só que leio aqui, e eu quero frisar e retornar e retificar e ratificar isso. João escreve a uma mulher que Jesus encontrou ela lá em Samaria. Ela estava lá no poço, Jesus passa por Samaria e encontra ela e começa a conversar com ela. E Jesus disse para ela que a hora vem, e a hora é agora, que procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nessa noite, será que você tem adorado a Deus em espírito e em verdade? Será que você tem adorado a Deus com o teu espírito, com o íntimo da tua alma, com verdade nos teus lábios? Será que você tem adorado a Deus em espírito e em verdade? Há uma pergunta do Espírito Santo para você nessa noite. Como você adentrou, como você tem adorado a Deus nesse dia, nesse culto de adoração, de louvores, um culto diferente de todos os outros, um culto de mais louvor, de mais adoração. Mas como você tem entregado o seu louvor, a sua adoração? Como você tem se prostrado diante do Rei? Como você tem se curvado diante do Rei? Será que é em verdade? Será que é em espírito? É espírito quebrantado? Será que está saindo de dentro para fora? Ou só de fora? Ou só de lábios? Ou só de palavras? Mas eu estava meditando dentro disso e vendo que para um louvor e uma adoração sincera diante de Deus,
aquele louvor que Deus recebe diante do seu trono, assentado lá nos céus de glória, olhando, dizendo: olha, ali está um homem, ali está uma mulher, ali está um jovem, um adolescente que tem tocado no meu coração com o seu louvor. Nessa noite, como você tem tocado o coração de Deus com o seu louvor nessa noite? Será que você saiu da tua casa dizendo: Senhor, eu vou te louvar, eu vou te adorar, Senhor? Oh Deus, eu preciso, Senhor, te louvar, eu preciso te adorar, eu preciso bendizer o seu nome, porque somente o Senhor merece louvor e adoração. Será que você saiu dessa maneira? O salmista exorta toda a criatura. É interessante que Jesus, evangelista Mateus, escrevendo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 30 em diante, Jesus vai dando as instruções aos discípulos. Os discípulos ali um pouco apavorados, um pouco preocupados, mas Jesus vem dizendo com uma palavra sábia, com uma palavra ali tremenda, profética, profunda, sobre a vida dos discípulos, trazendo a tranquilidade para ele. E os discípulos estavam ali dizendo, preocupados: olha, Senhor, olha, como que iremos fazer? Mas Jesus, ele tem sempre uma palavra certa, no momento certo, na hora certa. Jesus estava dizendo: olha, não se preocupeis com o dia de amanhã, não se preocupeis com o que há de comer, não se preocupeis com o que há de vir sobre as vossas vidas. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, você já viu os passarinhos dos campos trabalharem? Não, mas eles comem. Você já viu os lírios dos campos trabalhar? Não, mas eles se vestem. Jesus usa uma expressão que naquele tempo Salomão, segundo rei, terceiro rei de Israel, ele se vestia com os linhos finos, com as melhores roupas. E Jesus traz essa ilustração dizendo para os discípulos: olha, nem Salomão com toda a sua glória se veste como os lírios do campo se veste, porque eu tenho cuidado dele, eu tenho cuidado deles. E Jesus vai dizendo: olha, não se preocupe, não fique preocupado. Muitas das vezes a correria do dia a dia, o enfado, o cansaço, tantas coisas que nos rodeia, nós se preocupamos com isso, se preocupamos com aquilo, se preocupamos com aquilo outro, mas esquecemos de louvar a Deus, de exaltar a Deus. Ei, querido, louvar ao Senhor não é somente louvar de lábios, adorar hinos ao Senhor no santuário de Deus, não. Adorar a Deus é você também. Você está diante desse mundo tão corrompido, está diante dessa nação tão corrompida, está diante de todos os problemas. Você adorar a Deus com o seu testemunho, você adorar a Deus com os seus atos, você adorar a Deus com o seu comportamento. Louvor vai muito além daquilo que eu e você pensamos e imaginamos, ou até mesmo louvando, vai muito mais além daquilo que, quem sabe, você sai da tua casa e diz: hoje eu vou louvar ao Senhor. Hein, querido? O louvor ao Senhor, a adoração ao Senhor em todo tempo, em todo minuto, é na sua casa, é no seu trabalho, é na condução, é dentro do teu veículo, é em qualquer lugar. Louvamos, adoramos ao nome do Senhor, é com os nossos gestos, é com todas as coisas que fazemos e estamos fazendo na nossa vida. Só que um louvor de adoração ao Senhor, um louvor poético, um louvor de profecia, um louvor de oração. Salmos foi composto de louvores e oração. Louvamos ao Senhor com as nossas orações também. Davi louvou ao Senhor com várias orações. Só que uma oração, uma adoração, um louvor sincero que comove o coração de Deus, ele precisa ter duas características que vou dizer aos irmãos agora. Que Deus está sentado no seu trono e Ele se curva para ouvir o meu louvor, o seu louvor, a minha adoração e a sua adoração. E dentro disso, sem essas duas características, é como se nós somente falássemos, como um sino que soa. Ele não tem outro sentido, ele só soa para fazer barulho. Mas quando nós começamos a louvar a Deus com essas duas características, quando louvamos a Deus com essas duas características, pode ter certeza, comove o coração de Deus e Deus responde. Deus te dá vitória, Deus te abençoa, Deus abre as portas, Deus é contigo, Deus faz coisas inefáveis na minha vida e na sua vida. Aleluia! Uma das características, adorar a Deus em espírito e em verdade, requer uma mente centrada em Deus e renovada pela verdade. Quer uma mente centrada,
uma mente totalmente elevada a Deus, uma mente renovada, uma mente nova, uma mente com coisas novas, cheia de verdade. O apóstolo Paulo, ele escreveu sobre isso para a igreja de Roma, em Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Paulo exorta ao povo a apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo estava exortando, dizendo: olha, apresenteis o vosso culto, o vosso corpo em sacrifício vivo, em agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não cultuando somente na igreja, somente nesse templo, não, cultuando em todos os lugares a qual a planta dos nossos pés alcança, ou caminhamos, em todos os lugares que nós estamos, cultuamos a Deus, reverenciamos a Ele, se prostramos diante dEle, se curvamos diante dEle. Paulo vem exortando, dizendo: olha aqui, devemos ter uma paixão sincera por agradar a Deus, no amor, na devoção, no louvor, na santidade e no servir a Deus. Eles estavam exortando o povo de Roma, porque o povo não estava apresentando o vosso corpo como sacrifício, porque outrora, lá no Velho Testamento, o sacrifício era apresentado diante do sacerdote, somente o sacerdote podia oferecer sacrifício. Então aquela família levava um cordeiro sem mancha, sem mácula, lá no templo para o sacerdote oferecer sacrifício. Ninguém mais poderia oferecer sacrifício. Esse sacrifício era remissão de pecados, esse sacrifício era adoração, louvor a Deus, esse sacrifício era por uma bênção alcançada, misericórdia de Deus. E ali o sacerdote oferecia sacrifício para aquela família, para Deus. Mas diz a palavra do Senhor que quando Jesus veio à terra, morreu, reviveu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e houve uma ligação direta a Ele. Não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de carneiro, não precisa mais de sacrifício. Você é o sacrifício vivo, agradável ao nome do Senhor. Por isso que Paulo estava exortando a igreja de Roma, dizendo: olha, ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, para oferecer um sacrifício vivo através do nosso corpo, requer santidade, requer reverência, requer princípios, requer dedicação a Deus, requer muitas das vezes renúncia. E muitas das vezes não renunciamos, muitas das vezes deixamos tantas coisas de lado, deixamos a nossa adoração, deixamos tantas outras coisas que achamos que é mais importante, mas não reservamos 10 minutos para adorar a Deus. Adorar a Deus lendo uma palavra, adorar a Deus orando, adorar a Deus louvando. Esquecemos, deixamos. Mas o apóstolo Paulo escreve no mesmo capítulo, no versículo de número 2, dizendo: olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Ele estava dizendo: olha, não vos conformeis com tudo isso, porque o mundo, queridos, é enfado, o mundo é muitas coisas que temos, muitos afazeres. Mas Paulo estava dizendo: olha, não vos conformeis com isso, olha, não deixai isso, mas vos transformai, olha, que haja uma renovação do vosso entendimento. Paulo estava dizendo: olha, queridos, olha, não fique conformado com tantas coisas que há sobrecarregando sobre a sua vida, mas deixa um pouco de lado, esquece um pouco as coisas de lado e diz: Senhor, eu vou me prostrar, eu vou me curvar para me te adorar, porque o Senhor até aqui me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor me deu vitória. Temos que ser agradecidos a Deus, e somos ingratos ao Senhor muitas das vezes. Davi escreve em Salmos capítulo 3, dizendo que deitei, dormi e acordei, e o Senhor me sustentou. Esse já é um dos maiores motivos que temos que louvar a Deus, que temos que adorar a Deus. Então, nós vemos que é um motivo que vai além do que nós pensamos e imaginamos. Mas nós vemos que o mundo
E as pessoas e muitas coisas que há no mundo tentam nos prender de todas as maneiras. Mas o apóstolo João, escrevendo a sua epístola no Evangelho de João, no capítulo 2 e o verso número 15, dizendo que não ameis o mundo nem tudo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João estava exortando, dizendo: olha, não ame o mundo, porque aquele que ama o mundo esquece de amar a Deus. Aquele que se preocupa com as coisas do mundo esquece de se preocupar com as coisas de Deus. Mas o evangelista Mateus também escreve no Evangelho de Mateus, capítulo 6 e o verso de número 33, dando as instruções aos discípulos, como já disse e torna a dizer, estava dizendo aos discípulos: olha, não se preocupem com essas coisas, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava dizendo: olha, se preocupe com as minhas coisas, se preocupe com o meu reino, se preocupe comigo, se preocupe com a minha vontade, se preocupe em me louvar, se preocupe em me adorar, e eu vou acrescentar as demais coisas, porque aquele que tem a mente centrada, aquele que tem a mente posta diante do Senhor, aquele que adora o Senhor em todo momento, Deus, Ele move o seu coração e se agrada do seu louvor e da sua adoração, e te abençoa e te dá vitória. E nós vemos também o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Filipos, no capítulo 3 e o verso de número 20, dizendo que a nossa cidade não é aqui, mas é nos céus. Então eu quero vos dizer que nós temos dupla cidadanias. Somos cidadãos brasileiros e somos cidadãos celestiais. Então temos que se preocupar com as coisas dessa terra, mas devemos se preocupar com as coisas lá do céu. Devemos se preocupar com as coisas de Deus. Paulo vai escrever na igreja de Roma, dizendo no capítulo 12, o verso de número 9, dizendo que o amor não seja fingido, mas aborrecei o mal e apegoai-vos ao bem. Aleluia. Temos que aborrecer as coisas más desse mundo, que acontece a cada dia, que nos rodeia, que está sempre presente ao nosso lado, mas se apegar em Deus e apegoai-vos ao bem. Então uma característica é ter uma mente centrada em Deus e renovada pela verdade. Mas a segunda característica para adorar a Deus em espírito e verdade é uma das fundamentais que temos que ter para expressar um louvor e uma adoração de dentro para fora. É uma característica em especial importante. É quando temos um coração puro e aberto e arrependido diante do Senhor. É quando viemos para a casa do Senhor louvar, adorar a Deus. É quando viemos com o nosso coração puro, limpo, aberto, arrependido de todos os feitos que, quem sabe, aborrecemos ou quem sabe fizemos algo mal, mas viemos arrependido, viemos com o nosso coração contritado, dizendo: Senhor, olha, eu fiz aquilo que quem sabe aos seus olhos eu te desagradei, Senhor. Senhor, quem sabe eu entristeci o teu espírito, mas vem com o coração aberto, com o coração puro, dizendo: Senhor, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te louvar de dentro para fora, expressar a minha gratidão, o meu amor, o meu prostrar, o meu curvar diante do Senhor, reverenciando que somente o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eu vejo um exemplo profundo na Bíblia, um homem chamado Davi, que quando o seu coração se encheu de culpa quando ele peca, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus estimava por ele, porque era um homem íntegro, um homem sincero, um homem que tinha uma comunhão, uma ligação, uma aliança, um contato profundo com Deus. Deus se agradou de Davi. Só que Davi, como um homem que somos também, como eu e você, somos homens falhos, pecadores. Davi errou, Davi falhou. Só que Davi viu o seu coração pesado, a culpa no seu coração. Ele diz: olha, Senhor, é impossível te adorar com o coração desse jeito. O meu coração não está puro, o meu coração não está aberto, mas eu estou arrependido, Senhor. Davi tentou de todas as maneiras, e nós vemos que no livro de Salmos 32, e o verso número 3 e o verso número 4, Davi vai dizendo ao Senhor: enquanto o Senhor
Senhor, eu me encanei, envelheceram os meus ossos pelos meu bramido em todo dia. Davi estava dizendo: olha, Senhor, em todo o tempo que eu estava diante do meu coração pesado, cheio de culpa, eu não te louvei, Senhor, eu não te adorei, envelheceram os meus ossos. Aí, querido, quando deixamos de louvar, quando deixamos de adorar o Senhor, parece que as coisas se retardam sobre as nossas vidas, parece que ficamos doentes, parece que está faltando algo dentro do nosso ser, parece que está faltando algo dentro da nossa vida. Davi estava sentindo isso, e ele estava dizendo no verso 4: porque de dia, de noite, a tua mão pesava sobre mim. Davi estava sentindo o peso da culpa por o seu coração. Está pesado, está impuro, está fechado. Só que Davi era o segundo coração de Deus, porque era um homem que se arrependia dos seus feitos, era um homem que se aquebrantava diante de Deus, era um homem que, por mais que ele pecava, por mais que ele pecou, por mais que ele fez algo de errado que entristeceu famílias, que veio a ter conflitos dentro do teu reino, dentro do teu reinado, mas ele chegou diante de Deus, rasgou as suas vestes, se vestiu de saco de cinzas, porque naquela época, em forma de humilhação, o homem tinha que fazer isso: rasgar suas vestes, se vestir de saco de cinza e se prostrar-se diante de Deus. Davi, ele diz: olha, estou com as minhas vestes reais, as minhas vestes novas, limpas, estou com as minhas vestes de honra. Mas Davi não olhou para isso, ele tirou as suas vestes, ele colocou-se em forma de humilhação diante do Senhor, e se rasgou, e se prostrou no palácio do rei, e disse: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, contra ti somente pequei, Senhor, contra ti eu falhei, Senhor, mas lava-me, Senhor, e eu ficarei puro, meu Senhor, limpa, e eu me ficarei limpo, Senhor. Davi se quebrantou diante do Senhor, Davi se prostrou, se curvou, e ofereceu uma adoração sincera, uma adoração em espírito e em verdade, em forma de arrependimento. Aleluia. E Deus ouviu o coração, ouviu o arrependimento, ouviu a adoração, ouviu o louvor de Davi, tocou ao coração de Deus. E Davi escreve o Salmo de 51 arrependido diante do Senhor. E no verso 17 do mesmo capítulo de Salmo 51, ele diz que o maior sacrifício para Deus é um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Aleluia. Deus não resiste. Eu não sei que forma você entrou nessa noite para louvar a Deus, eu não sei de que maneira você adentrou, eu não sei a sua situação, eu não sei os seus problemas, também não quero saber. Eu não sei se você falhou diante de Deus, se você errou diante do Senhor. Quem sabe você está aí diante de uma característica, sua mente está centrada, está renovada pela verdade, mas o seu coração está pesado. Você, quem sabe, falhou diante da sua missão, diante do seu caminhar diante de Deus, mas hoje é a oportunidade que Deus te trouxe aqui, para que você se arrependesse, para você quebrar o seu coração, quebrantar o seu coração e adorar a Ele em espírito e em verdade, como Davi adorou o nome do Senhor. Davi escreve o Salmo de 51 em oração e adoração diante do Senhor, dizendo: Senhor, tende misericórdia de mim. Nessa noite, eu não sei de que maneira você entrou, mas Deus, Ele vai ter de misericórdia na tua vida nessa noite. Nessa noite algo diferente, você pode escrever isso, irá acontecer na tua vida. Se você se arrepender, se você quebrantar, se você abrir o seu coração para com o Senhor nessa noite, Deus irá fazer algo especial na tua vida, através do teu louvor, através da tua adoração, através de você se prostrar-se, através de você se curvar-se, mostrando a reverência, mostrando o poderio, mostrando que somente Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nessa noite eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Deus seja louvado. Eu vou encerrar a minha palavra nessa noite. Eu te convido a adorar a Deus, a louvar ao Senhor. Hoje é um dia oportuno que Deus preparou. Hoje é a hora de você se arrepender de todos os feitos,
de todos os pecados, de tudo que você fez. Hoje é a hora de você renovar a sua mente. Hoje é a hora de você se enquadrar nessas características e louvar a Deus em espírito e em verdade. É hora de você tocar ao coração de Deus, tocar ao coração dele, comover o coração de Deus, e ele vai abrir as portas, as janelas dos céus, e ele irá te socorrer nessa noite. Hoje há o socorro de Deus para a tua vida. Aleluia. Hoje há uma manifestação de Deus para a tua vida. Aleluia. Louve a Deus para nós encerrar. Somente mais 2 minutinhos, 3 minutinhos, e terminaremos e passamos essa palavra ao nosso pastor. Louve a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluia. Uma coisa eu vou dizer para você: se você atender essas 2 características, você vai dizer, vai valer a pena. Aleluia. Você vai dizer, vai valer a pena. Você vai dizer, olha, valeu a pena. Você vai pensar, quando você estiver diante da adoração, diante do louvor, você vai falar, olha, valeu a pena eu me humilhar, eu prostrar-se, eu curvar-se. Valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena se curvar-se diante do Senhor, adorar. Valeu a pena, sabe por quê? Porque Deus vai fazer algo profundo na tua vida. Deus, ele vai entrar na tua vida de uma forma especial, na vida da tua família, na vida dos teus parentes. Deus vai entrar no seu trabalho. Deus vai fazer algo profundo. Louve a Deus com esse louvor, e você vai ver que Deus vai fazer isso. A minha canção, doces palavras te darei.